sejam bem-vindos ao canal Chefe Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia de um salgado muito especial. Olha ele aí, ó. Olha que legal que fica no final, pessoal. O recheio é um recheio clássico. Presunto, queijo e requeijão. Mas olha a modelagem desse salgado. Uma das nossas metas aqui no canal é que as pessoas sejam felizes fazendo pão e que sejam felizes vendendo pão. E esse salgado é um exemplo que a gente pode ter um diferencial nas nossas vendas. O recheio é clássico, mas a modelagem é surpreendente. Aproveitem! Hoje no canal Chefe Mancuso, um salgado com presunto, queijo e requeijão. Vamos para a cozinha, vamos lá! Para a nossa receita vamos utilizar a fermentação mista, onde o fermento biológico seco é o fermento principal e o fermento natural é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Se você quiser fazer somente com o fermento natural, tira o fermento biológico seco da receita e faz todo o processo da fermentação longa, tudo bem? Se você quiser trabalhar somente com o fermento seco, se você não tem ainda o seu fermento natural, é só tirar o fermento natural da receita e fazer o processo como vamos fazer agora. Não precisa aumentar a quantidade de fermento seco porque você não está utilizando o fermento natural, tudo bem? Nós aqui vamos fazer a fermentação mista. E vamos para os ingredientes da nossa massa. Tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo branca, essa farinha é a farinha tipo 1. Tenho aqui 3 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 140 ml de leite, 30 gramas de manteiga e 7 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite é variável. Depois que não tiver mais nada seco aqui na nossa receita, vamos colocar a manteiga. Misturamos bem, vamos para a sova. Trabalhamos 3 minutinhos dessa massa, incluímos o sal e sovamos mais 3 minutinhos, até a gente atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Iniciamos com o fermento seco, o açúcar, uma mão vai na massa, a outra fica de apoio, ó. Misturamos bem os ingredientes secos, fazemos aqui uma cavidade e começamos a incluir o líquido. O ovo 100%, fermento natural 100% e colocamos uma parte do leite. E agora, pessoal, a gente mistura aqui no meio, tá? A gente não tira essa farinha que está em volta, tá bom? Fazemos isso para uma padronização na nossa receita. Olha lá, tudo bem misturado. Agora vamos colocar mais um pouco do líquido e começamos a tirar a farinha que está em volta, ó. Nesse momento pedimos ajuda para a nossa terceira mão, que é a nossa espátula, ó. Tiramos o excesso de massa que nós temos na mão e vamos conferir a umidade da nossa massa, ó. A gente verifica aqui que ainda tem ingrediente seco, então nós vamos colocar o restante do leite. E agora continuamos a nossa mistura. Olha lá que legal, não temos mais nada seco na nossa receita. Agora então nós vamos colocar a nossa manteiga, tá? Eu gosto de misturar a gordura, a nossa manteiga, ainda dentro aqui da nossa tigela, tá bom? E agora nós temos que acreditar no processo. Fazendo essa mistura aqui, ó, vai parecer que não vai dar certo, que a gente precisa jogar farinha, mas não, pessoal, é só misturar bem que já já a manteiga vai fazer parte da nossa massa, tá bom? Vamos lá! E a manteiga faz parte da nossa massa, pessoal, olha lá, ó. Agora então o que a gente vai fazer? Nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? A gente precisa desenvolver uma elasticidade nessa massa para segurar a fermentação do nosso pão, tá bom? Olha como que a massa rasga fácil agora, tá vendo?
Então nós vamos sovar 3 minutinhos, aí nós vamos incluir o sal e sovar mais 3 minutinhos. Aí a gente faz o teste novamente dessa elasticidade. Vamos lá, sova de 3 minutos agora. Após 3 minutos já temos uma elasticidade mínima na massa, ó. Agora então a gente abre ela e coloca o sal, ó. Sem medo de ser feliz, tá, pessoal? E agora continuamos a sova por mais 3 minutos em média. Vamos lá. E vamos conferir agora o nosso ponto de véu, pessoal. Após 3 minutos a mais de sova, tiramos um pedaço da nossa massa e fazemos o mesmo teste que fizemos no início, ó. Tentamos abrir a nossa massa. Olha como que ela é elástica agora, ó. A gente força embaixo e ela não rasga tão fácil. Tá vendo? Essa aqui, pessoal, é a resposta de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? Então agora o que a gente faz? Agora nós vamos ter que deixar essa massa descansar. Por quê? Porque a gente ativou a elasticidade dela agora. Se eu tentar modelar o meu pão, eu não vou conseguir, tá bom? Então a gente forma aqui uma bola de novo, segurando a fermentação da nossa massa, dá um beijinho na massa e deixa ela descansar por 20 minutos. Vamos lá. Muito bem, nossa massa descansou por 20 minutos, agora vamos dividir, pessoal. Vamos cortar em 8 pedaços iguais, tá? Vamos lá. Massas divididas, vamos para pré-modelagem. Vamos bolear todas as massas, tá? Nossas massas estão boleadas, agora vamos deixar descansar por 10 minutos. E enquanto nossas massas descansam, vamos falar sobre o recheio. Tenho aqui 200 gramas de presunto, são 8 fatias, tá? Cortadas ao meio. Tenho aqui também 200 gramas de queijo mussarela, também 8 fatias cortado ao meio. E tenho aqui requeijão cremoso, 200 gramas, tá bom? Então esse será o recheio do nosso pão salgado. E após 10 minutos vamos para a modelagem final. E vamos para a modelagem do nosso pão. Como que a gente vai fazer agora, pessoal? Ó, nós vamos pegar cada pedaço de massa e nós vamos abrir em um retângulo, dessa maneira aqui, ó, tá? Aí nós vamos colocar uma fatia de presunto, uma de queijo. Aí nós vamos colocar requeijão cremoso. Vem uma fatia de queijo e uma fatia de presunto. Aí a gente vem enrolando esse pão, tá? Aqui no final dessa massa, nós vamos fazer vários cortes. Para quê? Para dar um desenho nesse pão. Aí a gente vem enrolando, continua aqui nesse processo e nós vamos ter um pão decorado, tá bom? Depois da fermentação final, vamos pincelar gema de ovos com leite e colocar um pouquinho de orégano. Essa é a nossa modelagem. Vamos lá. Vamos abrir então aqui o retângulo. Ó. Muito bem, temos o nosso retângulo aqui, pessoal. Vamos ter 20 de altura, tá? Com 13 de largura, tá bom? Então agora nós vamos fazer a modelagem dos nossos pães. Esse aqui será o padrão para todas as massas, tá? Vamos lá. Começamos aqui pelo presunto, uma fatia de queijo, colocamos o requeijão. Não podemos exagerar, tá, pessoal? Ó. Agora vem outra de queijo e outra de presunto. Fazemos esse processo do presunto por último para segurar o queijo aqui dentro, tá bom? Então agora a gente vai fazer a modelagem. Vamos fechar o nosso pão. Para evitar que o recheio saia aqui do lado, a gente faz uma pequena margem aqui, tá? Ó. Bem pequena mesmo, ó. Só para segurar o recheio aqui dentro, ó. Tá bom? E agora aqui a gente faz os cortes que a gente combinou. Olha lá, ó. Venho aqui, vários cortes, ó.
com a modelagem. Fecho aqui e venho trabalhando o meu pão, ó. Olha lá que legal, pessoal, ó. A massa fica fechada, tá? Ó. Aqui e aqui. E nós temos essa decoração no nosso pão, ó. Tá? Esse é o diferencial, pessoal. É a mesma massa, o mesmo recheio, mas você fazendo essa modelagem aqui, você apresenta um carinho para o seu cliente, um carinho para a sua família, um carinho para os seus amigos e o seu pão fica mais gostoso, tá bom? Vamos fazer essa mesma modelagem com todas as outras massas. Nossos pães estão modelados e agora vamos para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. Em média 40, 50 minutos para a gente ter a nossa resposta da fermentação, tá bom? Vamos lá! E temos a fermentação final do nosso pão, pessoal. Olha lá que lindos! Agora então nós vamos passar aqui ó, uma camada de gema de ovos com leite. Vamos colocar o orégano e vamos levar para o forno doméstico. Vamos lá! E vamos agora para um método de cocção, pessoal. Vamos levar os nossos pães para o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar os preparos lá dentro e marcar 10 minutos. Após esse tempo, vamos baixar o nosso forno para 160 graus e deixar por mais 5 minutos em média, tá bom? Se você estiver trabalhando com o forno turbo, pode colocar 160 graus no início, 150 graus no final. No forno de lastro, 200 graus de 20 a 25 minutos. Vamos lá então, forno doméstico agora. E temos a cocção dos nossos pães, pessoal. Olha lá que lindos, bem dourados. Agora então a gente vai tirar aqui da assadeira e deixar esfriar em um outro local, tá? Esse pão aqui a gente não vai deixar esfriar tanto assim, tá bom? É muito legal comer ele quentinho ainda com o queijo derretendo, tá? A gente não pode deixar esfriar aqui na assadeira, senão gera uma umidade embaixo do pão e não fica legal, tá bom? Então nós vamos tirar daqui e já já a gente vai ver o resultado final. Encerramos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Olha lá, um salgado lindo, muito bem modelado e que vai te ajudar muito aí nas suas vendas, tá bom? Vamos experimentar agora, vamos lá! Eu gosto muito desse tipo de salgado, recheio simples, porém saboroso, massa bem macia, ideal para as suas vendas aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, um grande abraço, beijo, outro, tchau, valeu, tchau, tchau!